Nesse momento, passo a palavra para o diretor Cristiano Bernardino Moreira, falar em nome da diretoria colegiada do Sintrajuf-RS, que encerra o mandato. Boa noite a todas e todos, nossos amigos, familiares, entidades de luta com quem nós temos dividido as trincheiras nesse último período. Nós saudamos a presença de cada um e cada uma que veio conosco celebrar esse momento. Primeiramente, fora Temer. Nós estamos fora. Nós estamos dando início a um novo ciclo à frente do nosso sindicato no dia de hoje. E, coincidentemente, também tem início um novo governo, sem respaldo popular, que já começa anunciando duros ataques ao conjunto da classe trabalhadora, que vão exigir de nossa parte luta, resistência, para enfrentar esses ataques às reformas em nome deste ajuste fiscal. Em segundo lugar, quero dizer que para nós, ao menos para nós, a luta contra o ajuste fiscal não vai começar agora. Nós estamos não só começando um ciclo, mas encerrando um ciclo à frente do sindicato, e que foi marcado por uma incessante luta contra esse mesmo ajuste fiscal, responsável por mais de 50% de perdas salariais impostas à nossa categoria, pelos governos de Fernando Henrique, Lula e Dilma. E, felizmente, uma luta vitoriosa levada a cabo por essa direção e pelo conjunto dos trabalhadores do Judiciário. Bueno, há aproximadamente 3 anos atrás, nós estávamos nesse mesmo clube dando início à gestão Luta Sintrajuf à frente desse sindicato. E como o Judiciário Federal não é uma ilha, é necessário que nós resgatemos também e que conjuntura se deu aquele processo. Esta gestão, que hoje encerra o seu mandato, cujos companheiros e companheiras estão aqui também dividindo esse espaço, ela foi eleita em junho, não qualquer junho, mas junho de 2013. Junho de 2013 é um mês que entra para a história do Brasil, porque foi um mês marcado por uma rebelião popular de proporções multitudinárias, em que milhões foram às ruas para lutar por um serviço público de qualidade e por mais democracia, questionando as representações, os governos, inclusive as entidades. Nós nos reivindicamos como produto desse processo. Não achamos coincidência que a eleição dessa gestão tenha ocorrido naquele junho. E nós tentamos e buscamos, ao longo desses 3 anos, carregar essas mesmas bandeiras à frente do Sintrajuf. Uma gestão que nós assumimos sobretudo com 2 desafios: resgatarmos a independência do nosso sindicato e retomarmos a combatividade também do Sintrajuf. E, em nossa avaliação, foi uma experiência exitosa em relação a esses 2 desafios. A retomada da independência talvez possa ser simbolizada, sobretudo, com um fato: uma bandeira que nós carregamos desde muito antes de termos assumido a direção. Esse coletivo tem origem em 2007, né? Uma gênese preliminar ainda, embrionária, desde 2004, e desde lá carrega a bandeira da desfiliação da CUT. E nós temos muito orgulho de vir aqui reafirmar esse processo. Desfiliação da CUT que foi levada a cabo não só por essa direção, mas pelas mãos da categoria, porque fizemos questão que fosse dessa forma. Fizemos questão que esse processo pudesse ser o mais amplamente democrático possível, por meio de um plebiscito em que 83,9% dos servidores do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul disseram não à CUT,
disseram não a uma central que há muito fez a opção de defender aquele governo que nos ataca em detrimento dos interesses dos trabalhadores dessa categoria. Este, um dos avanços que nós obtivemos. Mas, como falei, tínhamos também o desafio de retomarmos a combatividade do Sintrajuf. E é verdade que nós vivemos um processo de muita dificuldade, muitos ataques à categoria, mas esse processo foi acompanhado também de muita luta. Não faltou luta aos trabalhadores do judiciário nesses últimos 3 anos. Lutas vitoriosas, nós precisamos aqui dizer e lembrar. Derrotamos um projeto que acabava com a nossa carreira, que retirava nossos direitos, consubstanciado na PEC 59. Derrotamos com mobilização, derrotamos com greve, derrotamos ao lado da categoria. E, principalmente, evidentemente, não poderíamos deixar de falar disso. A categoria também teve o seu junho. A categoria teve o seu junho no ano passado. Em 2015, nós construímos a maior greve da história dessa categoria. Uma greve responsável por aprovar, vejam só, 2 projetos de lei no Congresso Nacional em um período de 1 ano. Não tenho lembrança de categorias que tenham obtido esse resultado. Nos empenhamos, ao longo de 4 semanas consecutivas, reunimos de 15 a 20 mil trabalhadores em cada uma delas em Brasília. Construímos atos multitudinários aqui, em cada uma das capitais e também na capital federal. Enfrentamos os 3 poderes da República: executivo, judiciário, servil, subserviente ao governo, e legislativo, também instável, à mercê de uma crise política indo de lado a lado. Enfrentamos o 4º poder também. Fomos fruto de ataques duros e mentirosos da imprensa, que, ao fim e ao cabo, está ao serviço dos outros 3. Ao fim e ao cabo, nós enfrentamos um só poder, o poder econômico. O poder econômico que buscava arrochar ainda mais o nosso salário para dar lucro para o andar de cima. O andar de cima que lucrou como nunca ao longo dos últimos anos. E é necessário, sim, colocar isso aqui também. Enfrentamos, inclusive, sabotagem de setores da categoria que preferiram desrespeitar as nossas instâncias para a defesa de um governo em detrimento da nossa luta. Mas saímos vitoriosos, enfim. Por acaso, uma vitória obtida no dia da eleição para o nosso sindicato. Um desfecho positivo a uma luta construída por toda a categoria, como nunca antes em sua história. Por fim, que precisamos aqui sim agradecer a cada uma das entidades que nos acompanharam ao longo desse processo, com quem nós dividimos trincheiras em todas essas lutas, e muitas delas aqui prestigiando esse momento em que damos início a um novo ciclo à frente do Sintrajuf, continuando esse processo que nós demos início lá em 2013. Nós agradecemos também a nossos familiares que também nos prestigiam aqui pelo suporte, pela compreensão nas nossas ausências, e um agradecimento especial aos nossos colegas servidores e servidoras do Judiciário Federal. Não apenas pela confiança que depositaram em nós em 2013 e agora mais uma vez, mas porque atenderam ao chamado e dividiram a trincheira junto conosco. Lutaram como nunca antes na sua história nesses últimos 3 anos. 3 anos que nós encerramos não só de cabeça em pé, de cabeça erguida, de pé, mas vitoriosos. E queremos terminar fazendo aqui um chamado. Nós que saímos desse processo eleitoral agora em 2016, mais uma vez, com o aval da categoria, vitoriosos, nós temos uma responsabilidade muito grande e que nos coloca pouco acima de determinadas divergências.
Então eu quero fazer um chamado ao conjunto da categoria. Que nós possamos ter unidade para enfrentar os ataques que estão colocados contra o conjunto dos trabalhadores. Que possamos seguir as instâncias e aquilo que decide a categoria em cada uma delas. E que dessa vez, quem sabe, possamos todos lutar para derrotar a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, o congelamento de gastos públicos. Porque é isso que os trabalhadores do Judiciário Federal e o conjunto da classe trabalhadora precisam. Que todo o capital político que nós acumulamos ao longo dos últimos 3 anos sirva de combustível para as lutas e para os desafios que estão colocados para nós. Vai sim ter luta à frente do Sintrajuf. Luta, Sintrajuf!